E aí, gente, aqui é o Alexandre. Vamos falar hoje de Air Cooler Low Profile. Esse modelo aqui que eu tenho é o Ovibo, modelo específico LP6A. Não é tão barato assim não, cerca de R$ 150 quando há promoção, porque quando não tem, ainda fica um pouco mais caro. Geralmente, Air Cooler Low Profile tem um desempenho inferior a Air Cooler de torre, então tem que gastar mais no Low Profile para ser equivalente a um cooler de torre mais barato. A vantagem do Low Profile, além do design, é que ele também ajuda o VRM de placa-mãe, e é um teste que eu vou fazer hoje. Esse aqui foi altamente recomendado por muitas pessoas, inclusive o Giordano, que ele estava indicando, ainda mais para você que tem um Xeon, porque sim, é um air cooler compatível com o Xeon, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Eu fiz um pequeno unboxing em uma live dele e estou aqui para mostrar o que vem na caixa e fazer teste, tanto em Xeon quanto em um Ryzen. Será que vai tancar um 5700X? Olha, tem aqui o manual dele e nós temos algumas peças para 1155, 1150 alguma coisa, né? Tá até colado porque por algum motivo, ó. Aí. E também é fácil instalação se você tiver com a M4 quanto o M5, né? Porque é igual a compatibilidade. E em Xeon também. Vocês sabem, eu sempre falo para vocês, quando o air cooler tem essas alcinhas aqui, isso já nos mostra que eles são compatíveis com Xeon. Então, será que é compatível com Xeon? Pô, tem alcinha, é compatível, cara, não tem como não ser, tá? Ele vem com esse suporte para LGA 1200, 1700, que é a parte de cima, e vem com a parte de baixo, né? Que também vai servir para várias placas, porque é só você aumentar o tamanho aqui. Isso aqui é tudo para Intel, tá? Mas do Xeon não precisa, porque o Xeon já vem incluso. Se a tua placa-mãe não veio, agora já tem, mas geralmente vem incluso. Então, quero usar em 1155, aí você aumenta um pouco, diminui um pouco para 1200, então é compatível com qualquer Intel. Essa aqui fica embaixo, essa aqui fica em cima, você trava e vai colocar aqui o air cooler com as alcinhas aqui, tá? Então isso aqui vale para Intel. E na parte já de Xeon, que já vem com esse suporte de Ryzen, que já tem na placa-mãe, é só você colocar diretamente mesmo. É um air cooler com 6 heat pipes, está até um pouco manchado aqui, mas é porque eu já mexi um pouquinho nele. 6 heat pipes, aparentemente tem uma boa performance, é um tanto pesado, um tanto robusto. Tem que tomar cuidado para ver se vai caber direitinho na tua placa-mãe. Eu vou até mostrar uma placa-mãe pequena para ver como é que fica na Kida. Depois eu também testar em Ryzen, tá? No geral, aparentemente é uma boa opção, mas vamos comparar também para ver se vai ficar superior ao Redragon T e depois vou comparar também com a G400. E é claro, o destaque aqui é o VRM. Tem placa-mãe que esquenta muito o VRM, ainda mais de Xeon, e essa aqui é recomendada para certos Xeons em certas placas. É bom até usar para todas, né? Mas como que é mais caro, aí quando você investe mais num Xeon lá com 140, 130 de consumo e a placa-mãe não é tão boa, você pode tentar ver esse air cooler aqui, tá? Então é isso, é uma coisa bem simples, bem rápida. Eu já estou ali no PC com o Redragon T para testar. Vou pegar os dados do T e vamos comparar com o Ovibo. Olha só, eu tô com 2697 V3, numa placa-mãe Kira, que eu fiz um vídeo recente dela, H9S. É um processador de 14 núcleos, 28 threads, com consumo ali perto dos 140 watts. E tá com um unlock aqui. Então ele vai esquentar, vai demandar do VRM, também é um processador um pouco mais quente, a gente vai ver as duas coisas, tanto a temperatura do processador quanto a temperatura do VRM. Eita, a máquina está fora do gabinete, uma fonte GX 600, Redragon T, placa-mãe Kida, RX 550, temperatura ambiente ali, ó, 28,5 graus, quase 29. Hoje está muito quente, então deve ficar um teste bem intenso para esse processador aqui, para esse air cooler. Comecei um teste aqui de multicore de 5 minutos, eu vou ver daqui a pouquinho a temperatura do VRM e passo para vocês a temperatura final do processador. Vamos conferir. O teste está terminando ali, vai ser a última rodada. Eu já peguei a temperatura do VRM, estou vendo também a temperatura do processador máxima e média. No VRM, lado direito, geralmente é mais esquentado essa placa-mãe aqui, vi ali 96 graus, lembrando, né, a temperatura ambiente está elevada, quase 29 graus. E agora a temperatura máxima do processador foi de 73 aqui, 73, 71, 72, na casa de 70, né, dos primeiros núcleos aqui, teve núcleo a 68, 69, e a média 64, 66, 64, 65, 65, 62, 63, 63, 60. Então dá para ter uma boa ideia, eu vou até tirar uma print disso aqui também. A performance aqui foi de 11.400 pontos. Bem, estou de volta aqui, o 2697V3, 14/28.
Já vou dar início aos testes. Está aqui o sistema já com a nova fan, novo Air Cooler no caso, né? Low Profile aqui agora. Enquanto eu abro o Cinebench, já vou falar para vocês que é o seguinte, é um pouquinho chato instalar ele em uma placa-mãe tão pequena e você vai ver que vai ter uma dificuldade, pelo menos em Xeon, se você tem uma placa em que vai colocar a memória de um lado e do outro. Porque do lado direito é fácil colocar as memórias, até ele é preparado para isso, porque ele está se baseando mais em Ryzen, Intel Core normal. Agora, como que o Xeon tem memória de um lado e do outro lado é um pouco mais chato de colocar, mas eu consegui, que nem vocês estão vendo aqui nesse momento. Tem duas memórias do lado esquerdo e não do lado direito. Bem, para isso eu coloquei da forma normal mesmo o Air Cooler, só que nesse caso, na hora de colocar a memória que eu coloquei depois do Air Cooler, eu levantei a estrutura dele, que ela move um pouco, eu percebi que movia, e assim ela ficou de uma altura boa para colocar a memória. A memória nem é grande, tá? É porque realmente é uma recomendação que eu faço para vocês, porque se você for ver do jeitinho que você coloca ali, você vai pensar, pô, não cabe, e não cabe mesmo. Aí eu levanto, tô deixando para vocês em vídeo agora, levanto a estrutura, coloco a memória, depois coloco outra memória e vai dar certo sim. Só uma observação que talvez vocês não perceberam e nem eu percebi antes, mas é possível e funciona e estou usando dessa forma aqui. Acabei de começar aqui o teste no Cinebench R23, vou esperar mais 5 minutos, estou ouvindo ali o barulho, está fazendo um barulhinho e estou vendo que já a temperatura inicial beirando ali cerca de 60, está indo bem. Vamos esperar para ver quanto que vai dar no final das contas e já também passo para vocês a temperatura do VRM, que é o que importa também, né? Olha só, teste acabando aqui agora, 12.300 pontos, fiz uma pontuaçãozinha um pouco mais alta, mas é normal que seja um pouco mais alta. Mas o que importa aqui também, né? Temperaturas aqui, ó, 69, 62, 69, 65, 67, 63, 69, 64, 69, 65. Então vocês viram que antes tinha assim, na casa dos 70 alguns aqui, agora caiu para menos de 70, né? Eu tô vendo uma diferença mais ou menos na casa de 3 a 4 graus a favor desse Vivo aqui, sendo superior ao Redragon T. Aqui, por exemplo, a temperatura central foi 69 e 61 para esse e do outro foi 73 e 64, né? Aqui no Core também teve diferença, então uma diferença média assim na casa de 3 a 4 graus, eu vou deixar para vocês lado a lado. Então realmente ele acabou sendo mais eficiente que o Redragon T. Talvez pela rotação da fan, que a do Redragon T não é tão boa assim, né? Eu lembro até que muitas pessoas pegavam o Redragon T e depois trocavam as fãs. E agora, em relação ao VRM, a diferença é até mais alta, bem mais alta, tá? Eu falei para vocês que eu vi do lado direito, que é o lado onde mais esquenta, que a temperatura do VRM bateu 96 graus. E aqui eu vi 78, então foi uma diferença de 18 graus no lado mais quente, então faz muito efeito mesmo. E do lado mais frio também foi uma boa diferença. Então assim, realmente como o pessoal fala, um Air Cooler Low Profile faz muita diferença para essas placas que não tem tanto arrefecimento assim no VRM, elas ajudam bastante, até porque essa fan, ela tem uma boa rotação, né? Ela realmente faz um barulhinho também, até por conta disso. Eu vou deixar para vocês até um trecho do barulho que ela faz. Então sim, é um produto bem interessante, ainda mais para Xeon. Agora a parte do valor pode complicar um pouco, porque o Redragon T, por exemplo, é 90, 100 reais. Esse aqui é 150 quando tem promoção. Então já tem uma diferença de 50 reais. Pode impactar para algumas pessoas e para outras não. Pode deixar o teu kit custo-benefício com um valor mais alto, tá? Mas se você está pensando em pegar um processador que consome mais, com uma placa-mãe que não tem um VRM tão bom assim, já é uma indicação para vocês. Então assim, no geral, ótimo resultado aqui para mim, no caso de Xeon, se você puder pagar 50 reais a mais. Agora vamos partir para o Ryzen e ver se ele vai tancar um 5700X. Bem, PC Ryzen agora, estou ali com o AG400, vai ser o Air Cooler que eu vou testar dessa vez. Eu estou com o 5700X? Não, já botei o 5700X 3D, que eu percebi que muita gente ia perguntar sobre o 5700X 3D. E como ele é mais esquentadinho, como que é mais difícil de lidar do que o 5700X, então eu resolvi já ver esse, que vai servir de corte já para o 5700X, porque pode ter certeza que qualquer temperatura que der do X3D, o X será bem mais tranquilo, ainda mais em estoque. O 5700X geralmente é um processador fácil de lidar. Tá? Placa-mãe Soil B550. Vamos começar aqui então, temperatura beirando ali 29 graus. Primeiramente o AG400. 5 minutinhos, já eu trago para vocês os resultados. Gente, o teste vai finalizar logo logo, só falta mais uma rodada. Eu já vi as temperaturas do VRM. No VRM ele
inicial, nós vimos a temperatura ali máxima de cerca de 55, 56 graus, com 29 graus ambiente. Então, bem tranquilo aqui com o 5700 X3D, no ZenBank R23, tá? Na parte de cima ali do VRM, naquela que não tem dissipação, já vem uma temperatura de 66 graus. Tá mais alto, 10 graus a mais, mas ainda assim não é algo alarmante nem nada desse tipo, tá? Até porque aquela parte ali não é tão utilizada assim, não nesse caso aqui. Então, no geral, fica tranquilo já, essa é a configuração que eu estou mostrando para vocês, o 5700X 3D com a G400. Agora, nós vamos ver a temperatura final, que está batendo ali 82.4 no TCTL, no case 82.2 e no CCD1 83. Na média, 78.1, 7777.8. Pontuação final de 13.200 pontos. Então, ali uma média de 82, 83 graus no máximo e de cerca de 77, 78 na média. Isso com o nosso amigo AG400 com a fan só, que é o normal, cerca de 120 a 150 reais, depende de onde você vai comprar, dependendo da promoção, tá? A temperatura ambiente ali aumentou um pouco, até porque aquela região vai ficar mais quente, mesmo sendo bem que estressa bastante. Vamos testar agora o Ovibo e ver como é que fica. Bem, estou com a placa-mãe aqui, a Soio, né? 5700X3D, já limpei ele aqui. Como eu falei para vocês, eu usei a GD2, que essa pasta aqui, ela tem grande quantidade aqui, né, que ela vem. Recomendo que vocês esquentem um pouquinho ela, pode ser com secador de cabelo, alguma coisa assim. Ela não é tão fácil de aplicar, então é aquela pasta que você aplica e aí acaba um lado levando um pouco do outro. É meio chatinha, tá? Mas é uma pasta legal pelo preço, bem eficiente e vem com uma ótima quantidade para você usar várias vezes. Mas aqui no Brasil você tem a Snowdog, a TS Code, que são ótimas pastas. Eu gosto muito da aplicabilidade da Snowdog e da TS Code. Eu gosto da eficiência dela e do preço dela, que é mais baratinho do que a Snowdog, tá? Tô aqui pegando um pouquinho, já vou até pegar um pouquinho nesse canto aqui também. O melhor método mesmo é você espalhar assim, tá, gente? Vocês podem usar outros métodos aí, mas no final das contas, esse aqui acaba sendo o jeitinho mais ajeitado, né? Ainda mais para essa pasta que, como eu falei, ela é um tanto mais complicada. Então eu prefiro já passar em toda a superfície e ainda, né, acrescentar aqui o resto para fortalecer. Então tá feito aqui. Agora eu vou testar pela primeira vez como eu consigo colocar esse air cooler de uma forma fácil ou não. As aletas aqui, as alcinhas no caso, eu vi que as duas têm aquela parte do polegar. Isso aqui já é bom, porque você consegue travar até polegar tanto aqui quanto aqui. Geralmente alguns que vêm aqui, vem uma com polegar e uma bem pequenininha, bem curtinha. Nesse caso eu recomendo colocar curtinha primeiro, nesse caso aqui tá facilitado o meu processo, tá? Eu vou tentar colocar dessa forma assim, que nem estava no Xeon, colocar aquele lado primeiro, que geralmente é o mais tranquilo. Eu quero ver se vai ser ruim de colocar, tá, gente? Porque às vezes pode ser. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só descer, vamos ver a força que eu tenho que usar. Força relativamente média, então não é tão fácil assim quanto o TI, também não é tão difícil quanto o Aigo 400 SE, tá? Vai de boa até, só tenha certeza de travar um pouco a tua mão aqui, depois você coloca mesmo a fanzinha dela aqui, tá? A parte de memória é tranquila, desse lado aqui é mais fácil, né? Então, olha só. Já pega aqui, coloca a memória. Não vai ter muito problema. Nessa parte aqui eu não conseguiria levantar a estrutura, mas eu não preciso levantar a estrutura. Então, para placas normais é de boa. Agora, para tirar, eu percebi que tem um problema, viu? Lembrando que outra coisa, se você está com a M4, isso aqui é exclusivo para a M4, que não estou aqui agora. Dependendo do caso, você vai tirar para limpar. Lembre-se que esse tipo de cooler aqui tende a grudar no teu processador. E a trava do M4 não é uma trava. Ela segura, mas ela não trava, tá? Então, muitas pessoas já tiveram esse problema. Eu já tive várias vezes esse problema. Inclusive, a primeira vez que eu tive, ainda acabou que eu perdi um processador, porque a gente não segura aqui antes o air cooler e só tira aqui essa alcinha lateral, e aí o air cooler vai para aquele lado assim, pela força, e acaba puxando o processador junto, e vem junto mesmo travado. E aqui é um pouco mais difícil até também, porque eu recomendo que você use o auxílio aqui de uma chave, tá? Você vai ter que colocar a chave bem assim, ó, desse jeito, por isso que eu tirei até a memória RAM. Coloca a chave assim para forçar para baixo aqui a trava, senão vai ser difícil de tirar. Só com a mão assim é um pouquinho chato, tá?
Então você vai usar aqui. Recomendo que você estresse o processador antes, né? Já deixa a pasta mais mole, porque ela pode realmente grudar. E aí você colocou, aqui eu já tirei, tá? Aqui eu joguei para baixo com a minha chave, com o outro dedo aqui, com esse aqui eu já joguei para cima e já consegui tirar. Mas você pode ver que eu ainda estou segurando. Eu estou segurando por quê? Porque se deixar aí de vez, pode ser que venha o processador junto, tá? Então, ó, já está tirado, já não está mais aqui, está mole. E nesse caso eu vou jogar para um lado, para um outro, para um lado, para o outro, até eu ver que soltou. Aí, quando eu vi que soltou, eu puxo e sai, tá bom? Eu estou fazendo isso aqui, criando essa bagunça aqui, porque eu sei que muitas pessoas têm esse problema e não sabem disso ainda. Fez um bom contato, tá? No geral aqui, mas saiba disso que se você tirar de outro método, não é igual ao Intel, não é igual ao M5 agora, que aí a trava mesmo. No M4, se você não tiver cuidado, você vai levar o teu processador junto, tá bom? Pela essa dica, já deixa o like, se inscreva no canal, vamos agora aos testes. Bem, gente, tá ali o PC ligado, o Aircooler tá funcionando, inclusive eu percebi que depois da primeira vez que ele rodou ali no Xeon, agora a fan dele não tá fazendo mais barulho, tá fazendo barulhozinho extremo, mas acho que era só de início mesmo, agora parou, tá bem silencioso mesmo, só que quando eu começar a fazer o teste, aí certamente vai aumentar, assim como aumentou o AG, tá? Olha o PC aqui, 5700X3D, placa-mãe Soyo, tranquilo. Vamos agora no Cinebench, eu configurei 5 minutos já. Não espero que ele supere o AG400, tá? Mas eu já fiquei surpreso que ele superou o Redragon Tier, então pode ser que ele dê um bom resultado aqui ainda. Mas eu acho que o AG400 é superior. É bem difícil um low profile superar um Aircooler de torre, ainda mais do nível do AG400, tá? Mesmo vários de torre não superam o AG400. Só que se ele fizer um bom resultado, já vou ficar satisfeito e certamente vai fazer um bom resultado também no VRM. Então, começando o teste agora, daqui a uns minutinhos eu volto para vocês o resultado. Bem, gente, estou terminando o teste aqui, eu já vi o VRM. Na parte de cima, eu não percebi tanta mudança no final das contas. Agora, na parte do lado, pareceu que reduziu cerca de 5 graus, só que como que a estrutura é tão grande que eu não consegui ver direito. Deixo para vocês só um trechinho que eu consegui na casa de 50, então mudou, mas não sei até que ponto, porque é difícil de ver por conta da estrutura desse Aircooler low profile. Terminou o teste agora, até parou de fazer tanto barulho aqui, acho que vocês conseguiram perceber essa diferença. 3.100 pontos, e aqui temperaturas máximas, ó, 85 no TCTL, 84.6 no Case, CCD1 deu 86. Então tem uma diferença aqui beirando 3 graus, 2,5 graus para 3 graus em relação a G400. Sim, o CCD1 ali passou dos 85. Mas eu esperava uma temperatura alta e até foi bem no geral aqui, tá? Para o AG400, que é realmente superior. Mas, por exemplo, se você quiser já usar com 5600, tem como. 3600 tem como. Com o 5700X tem como. 4600G, todos esses. É porque esse aqui é um pouco mais esquentado mesmo, tá? Vocês viram que mesmo o AG400 ficou na casa dos 82. Já o AG400 com outros processadores já fica bem mais suave. Então, com certeza, o Ovibo vai ficar melhor em processadores mais simples do que o 5700X3D. Tá aí uma boa pedida para vocês, um low profile na casa de R$150 quando há promoção. Eu vi que ali instalado na placa-mãe, a altura máxima dele fica até menor do que da placa de vídeo, se vocês forem perceber aqui, fica cerca de 10 centímetros, tá? Então, se você quer comprar ele para colocar num gabinete diferente, 10 centímetros que fica mais ou menos a altura. Em relação ao barulho, agora amenizou bastante, como eu falei para vocês, ainda mais sem muitas tarefas, em idle, né? Já em atividade pesada vai ficar barulhento mesmo, mas também o AG400 ficou. Eu deixo para vocês um trecho aí, mas assim, no geral ficou legal até, mais do que eu pensei. É uma boa opção. Deixo para vocês o link na descrição. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!